falar com vocês hoje. Nós vamos falar sobre emoções paralisantes. De certa forma, a gente já falou sobre algumas emoções paralisantes aqui. Nós falamos sobre nós falamos sobre medo, nós falamos sobre culpa, né? No sentido de que culpa ninguém deve sentir, porque quando a gente erra, nós estamos apenas aprendendo. Não é assim que Deus fez para a gente? Criou um esquema de acertar e errar para a gente aprender. Culpa paralisa, é negativo. Esquece a culpa, ela não serve para guiar os nossos caminhos de modo algum. A outra questão é o medo. O medo, a gente deve trabalhar dentro da gente a confiança em Deus. Tem uma historinha que acho que é conhecida de todo mundo, que fala de um menino que estava no avião. Vocês devem conhecer já, uma criança que estava no avião. E viajando de avião, perguntaram, mas você não tem medo? Ele falou, não, meu pai é o piloto. Gente, o piloto da nossa vida, quem é? Deus. Então a gente precisa desenvolver e trabalhar dentro de nós essa confiança, para que o medo não faça parte da nossa vida, porque ele não acrescenta nada, não permite que a gente melhore e que a gente ande para lugar nenhum. Esquece o medo. Mas hoje a emoção que nós vamos trabalhar é outra, tá? É a mágoa. Outra emoção paralisante. Quem está preso na mágoa fica rodando em círculo, pensando constantemente no que aconteceu e lhe causou uma mágoa. Não é assim? Acho que é assim para todo mundo. A gente não vai falar aqui de uma coisa que serve para vocês. De certa forma, quando a gente vem falar, sim, tem um esforço de pesquisar, tem um esforço de estudar, mas também tem um encontro com a gente mesmo. Porque a mágoa que a gente vai tratar é aquela mesma que a gente já sentiu, que a gente sente, que a gente luta todos os dias. Se é uma luta minha, se é uma luta de várias pessoas que eu conheço, haverá de ser bom para todos vocês também, tá? Então, por isso que a gente vai tentar abordar esse tema de uma forma que fique compreensível e que nos ajude à libertação dessa questão, tá bom? Tem 5 folhas, não vou ler, tá? Eu tenho sempre que avisar, porque o Paulo tem xilique. Cada vez que eu tiro os papéis, ele fala, vai ler. Não, a gente não lê. A gente pode até não conseguir falar tudo o que precisa, mas a gente não lê. Porque a leitura incomoda quem está escutando, não é verdade? Então vai sair só aquilo que eu consegui guardar. Só aquilo que dentro do meu coração ficou claro para poder falar para vocês. Então vamos falar da mágoa. A primeira questão da mágoa é, quando Jesus fala para a gente, orai e vigiai, a gente muitas vezes pensa que é para a gente orar, de joelho de preferência, e vigiar o próximo. Não é assim? Não é não, gente. A vigia é quanto ao nosso próprio sentimento. Aquilo que vai dentro da gente. Por quê? Porque é o único espaço que a gente tem condição de alterar, de mudar, de melhorar. O outro, a gente não pode mudar. Então a nossa vigia é com a gente mesmo. A mágoa é um sentimento sorrateiro, que ele vai penetrando e vai tomando conta da gente, sem que muitas vezes a gente perceba. Quando a gente percebe, ela já está enorme. Porque a gente fica nesse cultivo, a gente vai ressentindo aquilo que aconteceu. Então, esse ressentir, constantemente a gente lembrando e repassando tudo aquilo, vai criando uma situação muito negativa. Porque a gente tem que pensar o seguinte, qual é a origem da palavra mágoa? Pensa um pouquinho. É uma água, não é? Uma água parada. Não é assim? Pensa vocês, na experiência que vocês têm de vida, em tudo que cada um já passou. Vocês conhecem e já viram água parada? Não acontece na casa de vocês? Umas pocinhas assim que vão ficando paradas? O que acontece com essa água parada? Ela vai apodrecendo, não vai? E vai ficando fedida, não vai? E não vai dando ali um monte de larvas e bichinhos e que vira dengue, que vira o diabo a quatro? A mágoa, esse sentimento parado dentro da gente, faz a mesma coisa. É uma água parada que vai nos contaminando com algo muito negativo, né?
E essa contaminação a gente tem que perceber ela para que ela não cresça, ela não tome conta da nossa vida. Porque quando ela toma conta da nossa vida, a gente cai em atitudes muito negativas. A reclamação constante. Então a gente começa a não ver nada de bom, a gente só reclama, reclama, reclama. O vitimismo. Eu sou a pessoa que mais sofre nesse mundo. Na verdade, todos nós temos dores e dificuldades. Agora, quando a gente foca na dor, a dor só cresce, não é assim? Toda pessoa que foca na dor vai ter uma dor aumentada, cada dia maior. Então a gente tem que começar a tentar fazer força para vencer isso. E ao vencer isso, existem algumas questões, no Espiritismo especialmente, ele nos propõe uma visão diferente. Uma visão diferente em face das negatividades que a gente sofre, das agressões, dos prejuízos. Como enfrentar isso? De uma maneira geral, a gente pensa assim, bom, se fulano me agrediu, se fulano me fez mal, eu não vou perdoar porque ele não merece. Vocês pensam isso? Às vezes? Não precisa responder, a gente responde lá dentro. Não vou perdoar porque fulano não merece. Só que a questão não é essa. A questão não é se o outro merece o nosso perdão ou não, porque quem merece o nosso perdão somos nós mesmos. O perdão é um presente que a gente dá a si próprio e não ao outro. O outro muitas vezes nem merece mesmo. Acontece que o outro está inscrito nas leis de Deus. As leis de Deus que regem o universo com sabedoria vão dar conta dessa pessoa que porventura fez algo que não devia ser feito, né? Mas vão dar conta do jeito certo, no momento certo, para recuperar aquela pessoa, porque para Deus ninguém é perdido. O objetivo de nosso Pai é que aquela pessoa se recupere, pare de ser uma pessoa negativa, que prejudique o próximo, que agrida o próximo. Mas quem sabe fazer isso é Deus, nós não sabemos. A nossa atitude é se machucar, então a gente fica preso na mágoa, sofrendo, se machucando, e às vezes, quando possível, a gente ainda machuca aquele que nos agrediu. Às vezes acontece, surge uma oportunidade, a gente vai e faz um erro maior. Porque veja bem, a gente tem que pensar no seguinte, é isso que o Espiritismo nos diz. Quando uma pessoa erra, ela já está automaticamente inscrita nas leis de Deus. Deus vai encontrar a maneira correta e a melhor maneira para que ela tenha experiências que a ajudem a se corrigir. Mas quando a gente devolve o erro, quando a gente vai e a desforra, quem é que está errado? É ele ou sou eu? Ou somos nós dois? Né? Quando a gente age contra a outra pessoa, a gente se iguala com ela. De certa forma, a gente desce no mesmo patamar. Mas existe algo pior que isso. A gente se prende a outra pessoa. Aquela pessoa que foi por nós agredida, que nos agrediu, a gente cria com ela um vínculo. E o que é esse vínculo? É o vínculo que nos faz reencarnar constantemente junto de pessoas difíceis que a gente preferia não estar tão junto. Preferia não estar passando situações tão dolorosas e negativas, porque a gente criou vínculos que a reencarnação vai fazer a gente ficar junto até a gente se harmonizar um com o outro e nós com Deus. Então vejam só, é uma questão até de um raciocínio inteligente a gente não se vincular negativamente, não é? Para que é que a gente se vincula, se gruda com uma pessoa? Criando uma relação de negatividade, porque existem vínculos positivos, vínculos baseados no amor, no crescimento, no investimento positivo. Mas a gente muitas vezes cria vínculos negativos, de pequenas vinganças. E às vezes a gente assim, não chega a se vingar, mas a gente guarda interiormente aquele sentimento negativo ao ponto da gente ficar feliz quando o outro sofre. Não vou fazer nada, hein? Não vou me vingar. Eu não sou disso. Mas a hora que acontece algo de ruim para ele, ele fala, ai, bem feito. O que é isso? Essa é a vingança
que a gente não pôs em prática, mas é a vingança que a gente vive dentro do nosso pensamento, principalmente dentro do nosso sentimento. É uma coisa, a energia disso nos envolve, a gente fica banhado nessa energia. Então é bom? Não tem como ser bom, né? A gente já sabe o poder das energias, a gente já sabe a importância da gente conservar energias positivas, vibrações num nível mais alto, né? Além de a gente saber também, agora que o Espiritismo nos diz, você vai ficar vinculado àquele que você de alguma forma odiou, né? Isso é uma expressão do ódio. E quando a gente fala, olha, a pessoa que erra, ela já está inscrita nas leis divinas. Será que está mesmo? Vamos pensar numa situação. Alguém pega e fala, ó, eu não gosto de você, vou jogar lama em você. E joga mesmo, te enche de lama. Ele pode acertar, pode não, né? Porque às vezes nem todo mundo tem uma boa pontaria. Às vezes o indivíduo joga e erra. Porém, ele que encheu a mão de lama para jogar em você, o que acontece com ele? Ele é o primeiro a ficar enlameado. Isso é que são as leis divinas, compreende? As leis divinas estão escritas na nossa consciência e elas nos vinculam em causa e efeito. Aquilo que a gente faz de negativo naturalmente vai nos prender a algo negativo, não por vingança, porque Deus não se vinga. Deus cria situações, ou permite que situações sejam criadas por nós próprios para o nosso bem, para a nossa evolução, para a nossa modificação do pensar, do sentir, para a gente enxergar as coisas diferentes e tentar se fazer diferente. É impossível uma pessoa jogar lama na outra e não se sujar, não é verdade? Ainda que ela não acerte na outra, com certeza ela vai se sujar. Agora, quando a gente quer fazer a desforra, a devolver o mal que a gente recebeu, a gente tem que lembrar que é como se a gente quisesse assim, ó, eu vou tomar veneno, mas você vai morrer. Porque daí somos nós que estamos praticando mal. E quem toma veneno não mata o outro, mata a si próprio, mata os seus bons sentimentos, mata a sua esperança, mata tudo aquilo que podia ser bom na própria vida. Então a gente tem que tentar, de alguma forma, se livrar dessa negatividade toda. Isso tudo para a gente entender o que o Espiritismo nos explica. Mas ainda falta uma questão. Tá bom. E como é que a gente vai, então, se livrar da mágoa? Agora eu já sei por quê. Eu já sei qual é a razão, de uma maneira sábia, para eu não me envolver com mágoa. Para que eu modifique essa água parada, faça ela mexer, tira ela de dentro de mim. Mas como que eu faço isso? Aí é uma outra questão. Uma outra questão que a gente precisa parar e começar a pensar. A primeira coisa, uma pessoa que te causa mágoa, uma pessoa que te atinge, para te atingir ela está próxima, não é assim? Alguém muito longe não vai te atingir. Mas a gente não está falando apenas de proximidade física. Nós estamos falando de proximidade de sentimentos. E isso acho que cada um pode analisar na sua própria vida. Há pessoas que fazem coisas pra gente que você fala, não acredito que fulano me fez isso. Seria um horror. E ele faz. E não me atinge. Porque às vezes a gente não tem uma relação tão próxima, a gente não espera nada diferente daquela pessoa, a gente não tem por aquela pessoa uma consideração ou um sentimento tão profundo que você espere algo diferente. Ela faz, você fala, nossa, não acredito. Mas aqui dentro não dói. Entende o que eu estou dizendo? Porém, as pessoas que nos atingem são aquelas em que a gente esperava uma atitude diferente, são aquelas em que a gente tem um sentimento diferente, não são assim? Então, todo mundo concorda, não é? Tá aí a nossa chave para sair da mágoa. É muito simples, gente. Se a pessoa é alguém que você quer bem, é alguém que você admira, é alguém que você espera algo diferente, é alguém com quem você conta, certamente é uma pessoa por quem você tem muita gratidão. Por quem você tem vários acontecimentos e fatos e lembranças positivas, não é assim? Então essa é a chave para a gente se livrar da mágoa. Se eu tenho lembranças positivas, se eu tenho um sentimento de gratidão,
trabalhe esse sentimento de gratidão o mais que a gente puder, porque ele vai me livrar da negatividade da mágoa. Não é uma questão lógica a gente trabalhar assim? Acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto para a gente avaliar, para a gente pensar. Quando uma pessoa nos atinge, nos magoa, faz algo que nos prejudica, é sempre bom a gente parar para pensar. O que foi que eu fiz? Que às vezes eu posso ter dado causa para isso. Às vezes sem querer. Todos nós fazemos coisas que, sem querer, a gente pode provocar no outro uma reação negativa, não é? Então a gente se sente vítima, mas na verdade a gente é um pouco autor. Sem querer, mas acontece. Isso nos ajuda a perdoar. Porque quando a gente descobre naquele motivo da mágoa que a gente teve uma participaçãozinha, ajuda a gente a pensar, bom, mas então ele não é tão culpado. Ele tem culpa, mas não é tanto assim. Acho que eu posso perdoar, né? Aquele perdão que a gente pensa, ele não merece, a gente começa a pensar, acho que merece um pouquinho, né? E a gente vai modificando o nosso jeito de sentir. Não é assim? E tem uma outra questão que eu vou pedir a licença para vocês para olhar. As tarefas para a gente livrar da mágoa são tarefas que a gente precisa ter escrita no espelho do banheiro, para ler todo dia de manhã. Tem mais duas situações que podem nos ajudar. Quando a gente vê uma pessoa que fez algo negativo para a gente pode pensar assim, naquela mesma situação em que fulano me fez algo assim, que me machucou, me doeu tanto. Se fosse eu ali, será que eu teria feito diferente? A gente tem que se colocar no lugar do outro, não tem? Será que eu não teria feito igualzinho, às vezes até pior? Pode acontecer, não pode? E ao tomar consciência de que nós somos tão falíveis quanto o outro, a gente também descobre a força do perdão aí. Né? E uma outra situação ainda, tem mais uma questão que a gente pode perdoar, usar para conseguir perdoar. Ainda pensando em nós mesmos. Em todas as vezes que a gente foi capaz de errar, em todas as vezes em que a gente agiu de uma forma que a nossa própria consciência apontou, não foi legal, podia ter sido diferente, você podia ter feito melhor. Mas nessas situações em que a gente foi perdoado, por outras pessoas que às vezes nem tem nada a ver com aquele caso ali que a gente está analisando. E aquele sentimento bom que dá quando a gente sente, olha, fulano foi capaz de me perdoar. Esse sentimento bom também é um estímulo para a gente tentar fazer igual. Para a gente tentar usar o perdão na nossa vida. O perdão, gente, ele não é uma coisa assim tão simples da gente elaborar no nosso cotidiano, da gente aplicar. Mas ele é fundamento dos ensinos de Jesus. Quando Jesus vem e traz a boa nova, o ensinamento dele, ele traz dois fundamentos que não dá para afastar: o amor e o perdão. Sendo que ambos estão ligados. Por quê? Porque quando a gente perdoa, é uma demonstração, um exercício de amor, não é? Mas quando a gente não consegue perdoar, é uma demonstração clara que não houve amor. Em que a gente não soube exercitar e viver o amor. Então o perdão é um exercício que a gente precisa fazer força, nós temos que aprender. É um aprendizado que vai mudar a nossa vida, mudar o nosso patamar enquanto humanidade, porque permite que a gente ascenda para um outro nível. Nós precisamos disso. Ainda que seja difícil, ainda que a gente não saiba exatamente como, ainda que a gente tenha que fazer 1000 questionamentos dentro da nossa vida para encontrar o caminho disso. Mas ao encontrar o caminho, a gente encontra algo fundamental. Que a gente busca. Vocês buscam. Todo mundo busca, eu busco. A gente busca a felicidade com liberdade. Não buscamos? Quem não perdoa não é livre. Quem não perdoa não é feliz. Então é fundamental que a gente busque o perdão para encontrar a nossa liberdade e a nossa felicidade. E para encerrar, eu queria contar uma historinha para vocês que está nesse livro aqui, ó.
no livro, já falei dele a última vez que eu estive aqui. É uma graça esse livro, tá? Quem tem criança é muito bom ter em casa, para que as crianças comecem a tomar contato com uma literatura positiva, uma literatura que incentive eles a algo bom, mas não é só para criança não, é para a gente também. Pai Nosso, ele vai fazendo uma análise do Pai Nosso, de cada fase do Pai Nosso. Então, logicamente, dentro do Pai Nosso, que nós temos, né, o pedido que a gente faz para o nosso Pai, perdoa as nossas dívidas. Como é que é? Como é que é? Assim. Vamos falar alto, vamos falar alto. Uhum. Vocês rezam isso também, gente? Rezam? Só que a gente esquece, né? A gente reza, mas não aplica. A gente tem que aprender a aplicar. É difícil, não estou falando que é fácil, não. Não estou falando para vocês que eu já consegui, não. Eu estou só falando para vocês que essa é uma busca nossa. De todos nós. E se nós estamos aqui juntos, é porque a gente ainda não conseguiu. Os que conseguiram já partiram, tá? Já foram para lugar melhor, já estão em outros planos, já estão em outros planetas. Nós estamos aqui porque não conseguimos ainda. Significa que a gente tem que tentar. Porque a gente está orando, a gente está pedindo perdão para Deus. A gente tem que lembrar que a gente fala como nós perdoamos aos nossos inimigos. Às vezes, se a gente fosse honesto, esse pedido que a gente faz não merece nem que Deus escuta. Porque às vezes a gente tem consciência que a gente pede sem fazer. Mas Deus escuta, porque Ele quer que a gente siga em frente. Às vezes Ele perdoa até sem a gente merecer. Ele dá uma chance, uma nova chance, tenta de novo. Então eu vou contar para vocês uma historinha rapidinha que tem aqui. Aqui conta a história de uma pessoa, um criminoso, né? Um criminoso é uma história que eles falam que aconteceu lá na Europa, num tempo bem passado, século XVII, século XVIII, em que esse criminoso foi condenado. Foi julgado por um juiz reto, muito rigoroso, severo, e condenou ele a ser enforcado. Naquela época, enforcava. Hoje em dia, graças a Deus, a gente não tem mais disso. Mas naquela época, enforcava. Então, condenou ele a ser enforcado. Muito bem, marcou a data de ser aplicada a pena, e uma semana antes ele foi visitar a prisão. Porque é costume dos juízes irem visitar os presos para ver como é que estão, porque é interessante, né? A gente vai te matar semana que vem, mas essa semana eu quero que você esteja tudo bem, você tem que estar comendo, tudo. É assim que funciona as regras de prisão. Aí o juiz foi visitar. Só que ele levou um filho dele junto para fazer essa visita. E chegou lá, fazendo a visita, tinha um guarda, né, um policial ali, tomando conta da prisão, e que estava armado. E o filho ficou encantado com a arma. E quis pegar na mão, e quis ver como é que funciona, sabe aquelas coisas de arma? E encantado com aquela porcaria, né? Só que ele não sabia mexer, e ele atirou, sem querer. Esse tiro que saiu sem querer atingiu aquele condenado, pegou no braço dele. Não foi um tiro que matasse, mas foi um tiro importante que atingiu o condenado. E já aquela sangueira, e o cara caiu no chão e tal. O juiz, né, rigoroso, nossa, quase caiu matando em cima do menino. Que, se separar para pensar, era inocente. Porque ele não teve a intenção de fazer nada daquilo. Talvez não fosse o lugar para ele estar, né? Mas o pai o levou, ele foi. Mas o pai virou para matar o menino. Mas o condenado, que tinha sido atingido pelo tiro, levanta, ajoelha aos pés daquele juiz e pede para ele perdoar o menino. Não faz nada com o menino não teve intenção. É óbvio que ele foi sem querer. Ele me atingiu, mas foi sem querer. Não faz isso com ele. Olha só como são as coisas. Como a lei de causa e efeito é algo que realmente funciona na vida. O juiz ficou tão abalado com aquilo que ele falou, bom, se o condenado que foi atingido injustamente pelo meu filho está pedindo perdão para mim, para eu não fazer nada com o menino,
Aquilo mexeu com aquele juiz extremamente rigoroso, né? Mexeu com algo ali dentro. E ele pegou, ainda faltava uma semana para o rapaz ser executada a sentença que ele tinha dado. Ele foi rever todo o processo do cara. E revendo todo o processo, todo o julgamento que ele tinha feito, ele chegou à conclusão que ele tinha sido muito rigoroso mesmo. Que, na verdade, aquela pessoa tinha qualidades e tinha, no processo tinham elementos que modificavam a convicção dele. E ele modificou a convicção e deu para ele uma pena mais branda. Não uma pena de morte para ele ser enforcado, mas uma pena adequada ao crime que ele havia cometido. E resolveu dar para ele uma nova chance, para ele começar de novo. Vejam só como é a lei de causa e efeito. O fato dessa pessoa ter, num caso pessoal, pedido pelo outro, esse pedido reverteu para ele mesmo. É o que Jesus ensinou? Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores, aqueles que me ofendem. O ensinamento de Jesus não é uma coisa para a gente pôr na gaveta, para deixar nos livros, ou só para usar na igreja. Ele é para o nosso dia a dia. Ele é o caminho para a gente ser livre e feliz. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Nós vamos passar agora para o passe. Já já a gente começa a chamar todos vocês, tá? Espero que a mensagem tenha sido para vocês tão útil quanto foi para mim. Que Jesus nos abençoe. E pede agora, nesse momento, se vocês tiverem, cada um de vocês, alguma coisa que vocês queiram se livrar, alguma aguinha parada, esse é o momento, pede ajuda. Eles estão aqui para nos ajudar, para nos dar força, para nos ensinar o caminho. Tá bom? Boa noite para todo mundo.